Turma, nessa classe cliente aqui, deixa eu botar aqui, é uma classe que vai ter os atributos e os métodos dela. Estão lembrando o que é que uma classe tem? Da classe sai o objeto, né? Eita, peraí. Permite entrar aqui. Charles. Boa noite, Charles. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, Charles? A gente começou aqui. Aí, Charles, boa noite. Boa noite. Já começou, foi? Foi. Agora. Agora, vamos embora. Aí, ou seja... Ah, pode ter que voltar aí que eu parei. Isso é o quê? Calma, macho. Eu comecei, mas só fui dar um clique. Ah, entendi. Aí, ó. Vê só. A gente vai fazer o projeto Java, tá certo? Certo. Na aula passada, a gente chegou a fazer a classe main e o menu. Que a gente ia colocar Tá? Aí hoje nós iremos focar nesse cara aqui, ó. Porque em orientação a objeto, estão lembrados que a classe, da classe sai o objeto. Exato. Ok? E a classe, ela instancia um objeto, que é gerar um objeto por meio do comando new. Agora, o que é que a classe tem? Tá lembrado da estrutura? O que é que tem numa classe? Vamos lá? Pessoal, Pera aí, professor, rapidinho. o que é que tem nessa classe? Essa é a pergunta. Nessa classe vai ter todo o conteúdo do... Todo conteúdo é uma boa, essa é a resposta. Mas não é bem assim, né? Tem um nome. O que é que tem? É como Se eu esqueci, vou mas... tirar o caderninho dela, ela responde. Não tô, eu nem sei se meu, eu acho que é a tabela. Tá sem um caderno aí na tua casa. Não, tô com caderno, professor. Tô escrevendo até um A com o senhor falar, tô aqui com caneta. Então, Vou ligar a câmera. Caderno, caneta, lá. o que é que tem numa classe? Numa classe tem um procedimento, né? Tabela. Mas é um outro nome, é orientação a objeto. Tá, só eu me lembrar o nome agora aqui, lascou. São duas coisas básicas. Deixa eu pegar meu caderno aqui que eu devo ter. E agora que a gente vai ver aquela conversa que eu falei lá no quadro. Qual a disciplina de hoje? É sistema de informação. Sim, pessoal. Administração, a gente está fazendo sistema aqui. Uhum. Então, na classe, ela tem uma estrutura. Estão lembrados disso? Ok. E essa Atributos e métodos. Pronto. Não disse que eu tenho? Deixa eu pegar meu caderno. Então, na classe, todos os seus atributos e métodos é gerado na estrutura. Aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai agora ver um exemplo prático de atributos e métodos da classe cliente. Beleza? Beleza. Vamos lá. Aí aqui é a imagem, né? Eu vou descendo. Aqui no projeto, essa classe aqui é a classe meus clientes. Essa aqui é a classe meus clientes. E agora a gente vai procurar a classe com o nome clientes. Essa aqui é cadê? Essa aqui é a conexão. Não é esse. Passar direto. Esse aqui é a classe menu, que é o JFrame. A leitura em Java a gente começa pela classe. Classe cliente, né? Classe cliente. Página 11 aqui, ó. Classe cliente. Beleza. Agora vamos lá. Os atributos. Deixa eu mudar a cor para red. Aqui são os atributos. Temos esses atributos. E os métodos. Aí eu tenho esse método. Já vou falar de cada coisa, tá? Só estou dizendo porque é método. Esse método, aí vai. Vê como tem método. Tudo isso aqui chama-se métodos getSetters. Beleza? Aí aqui tudinho aqui é método até o final. E é uma classe bem pequena. Eu vou dar
Vou aumentar aqui para melhorar o zoom aqui, para visualizar. Agora vamos falar agora sobre os atributos. Os atributos, numa classe cliente, é importante que os atributos eles sejam do tipo quê? Privados. Private. Por quê? Por exemplo, imagina se todo mundo soubesse o teu celular. Seria bom? Não. Não, não seria bom. Então, o pessoal ia fazer altas trollagens, e sem contar a clonagem. Então, é importante que os atributos eles sejam privados. Tá? Agora, Certo. vai ter caso que uma entidade, lá em banco de dados, a gente fala modelo de entidade, né? Aqui no caso é uma classe. Vai ter caso que a classe ela tem que ser public. Por que public? Porque se não for público, outra classe não consegue ver. Por exemplo, quando a classe ela tem um atributo, botar um azinho aqui, um atributo private, quem acessa esses atributos? Somente essa classe. A classe nome acessa ele, a classe telefone acessa tudo, porque é pertinente à classe. Agora vamos lá. Se eu tivesse aqui uma classe com nome endereço ou casa, aí casa vai ter um atributo chamado número da casa. Então ele tem que ser público, porque senão a outra classe chamado carteiro, digamos, vai ter um carteiro. Como é que essa classe carteiro vai conseguir entregar uma carta numa classe casa? Dá para entender? A comunicação entre as classes não ia rolar se botar tudo private. Então vai ter cada caso um caso. Outra coisa, lembrando que a programação orientada a objeto, o objetivo dela é representar o mundo real. Quem falou isso parece que foi o William, né? Ou seja, a representação do mundo real para o mundo digital. Aí é onde começa aquela conversa. Mas aí para que seja tudo private, no caso de cliente, aí vai ter o código dele, o nome dele, o telefone, celular e e-mail. Eu poderia colocar o telefone no tipo inteiro, mas aí tem máscara às vezes e tal. E eu deixei tudo como string mesmo, somente o ID que deixei do tipo inteiro, beleza? Até aqui, alguma dúvida, curiosidade ou pergunta sobre atributos? Até agora não. Tá tranquilo, tá? Tá. Até agora tá tranquilo. Tá tranquilo. Agora a gente vai começar a confusão. Aqui a gente vai começar a confusão. Primeiro eu vou pegar esse método aqui, ó. Para que serve esse maldito método? Olha, ele começa aqui, termina aqui. E o que é que tem dentro dele? Vou até escrever aqui, ó. O que é que tem dentro dele? Nada. Nada. Então, na teoria, esse método ele é inútil. Concorda? Na teoria, sim, né? Sim. Bom, falou bem. Na teoria, sim. Na prática, era para ser também. Mas só que é o seguinte, veja bem. Tem hora, ou NetBeans, ou Eclipse, ou seja lá o que for, tem hora que dá pau se eu não colocar esse método vazio. Ou seja, eu estou falando de forma prática. Aí você pode dizer, professor, pode ser que agora os NetBeans de hoje, o Visual Studio, seja lá o que for, isso aí é descartado. Certo? No computador, olha pessoal, veja bem, no computador do programador, tudo vai funcionar mil e uma maravilha. Quando você passar aquele programa que você desenvolveu na sua casa para o cliente, começa a vir os BO. Deu para entender? Entendi. Porque cada computador tem uma configuração, cada computador tem uma coisa. Então, o ideal é você colocar de forma genérica para que qualquer lugar funcione, independente de onde esteja. Tá joia? Então, aqui, tio Neto já está dizendo, é obrigatório colocar esse treino.
Esse método ele não faz nada, não é para nada, mas evita travar lá na frente algumas coisas que você vê assim sem lógica quando está executando, quando está desenvolvendo, mas na prática a teoria nesse caso é outra. Tem como resolver isso? Tem. Mas só que para garantir que evite problema, é melhor você colocar isso aí, não dá mais que 3 linhas, uma linha. Eu pulei uma linha e virou 3, mas 2 linhas resolve, uma linha só. Eu poderia até deixar essa chave aqui, fechando aqui, entendeu? Aí isso aqui resolvia, tirava esse cara daqui. Mas eu deixo assim, questão didática, para poder ajudar o estudante. Ok? Esse é um caso, uma exceção. Não existe uma lógica, não existe algo assim muito fácil de explicar, mas se você tirar isso, 1 hora lá na frente vai dar BO. E para descobrir esse problema, é melhor evitar esse problema desde já. Então já virou regra. Toda classe que você for desenvolver vai ter a questão dos atributos, dos métodos e deixa lá uma vazia. Tá? Aí você não vai ter problema no resto da vida. Nesse ponto, né? Agora vamos lá. Existe aqui, ó, uma palavrinha nova. Vai ter mais de uma palavrinha, tá? Diz. Essa palavrinha aqui, o que é que você acha qual é a funçãozinha desse cara? E aí? Vamos lá, turma? Agora eu quero bater um papo. O que seria this em inglês? Tem ideia? Esse. Antes que alguém vá para o Google Tradutor, né? Pelo amor de Deus. O this, não é isto? Eita. Pode ser também. Jonathan estava pedindo aqui para entrar. Ó. Rapaz, vocês têm que falar tudo. E aí eu vi. Eu nem escutei o barulhinho, não. E aí tem outra, né? Sou surdo no ouvido. Vamos lá. E tem um comentário aqui. João. Alguém manda o código da sala onde está esse material. Eita, Ezra. Tá no zap, parece. Eu mandei nos dois. Mas eu vou botar lá para ele de novo. Espera aí. Não, isso aqui é JavaScript. Diferente. Eita, pai. Abri agora? Eu acho aqui, professor. Já vou botar aqui logo. Deixa eu agora abrir lá o WhatsApp. Eita, não. Ia mandar para Thiago. Nada a ver. Thiago não vai entender com o negócio desse aqui. O Bob já tem muito problema. Aqui. Já tirou a foto, professor? Já, mas eu bato de novo daqui a pouco. Deixa eu adiantar aqui. Relaxa. Daqui a pouco, quando entrar mais gente, aí eu bato na outra foto. Vamos lá. Então, Mandei para Edson aí. Marque Edson aí no coisa onde nesse tá. contexto. Hein, turminha? Opa, chegou mais gente. Espera aí. Cadê? Hein, turma? O que é que vocês acham que seria o this nesse caso aqui? Senhor? O que seria o this nesse caso aqui? Isto, sei lá. Gostei da sinceridade. Sei lá, muito bom. É porque aí, no caso, pelo que dá para ver aí, é porque também esse operador aí, matemático, complica muito a cabeça da pessoa. Pois é. Mas vamos lá, vocês vão aprender agora. Eu vou tentar pegar um zoomzinho aqui, eu vou aumentar aqui a tela. Veja bem, turma. A orientação objeto. Inteiro. Eu vou ocultar esse negócio aqui. Vocês estão vendo minha Inteiro. tela? Sim, estamos. Pronto. Sim, tranquilo. Estou tentando deixar a tela maior possível. Vejam só. Na orientação a objeto, eu tenho uma situação que uma classe se comunica com a outra, beleza?
Beleza ou não? Repita aí, professor, por favor. Em programação orientada a objeto, a Certo. situação é que uma classe ela vai se comunicar com a outra, ok? Certo. Pronto. Então, quando uma classe vai se comunicar com a outra, é por meio de métodos, tá? Ela não bate papo, não, ela se comunica por meio de métodos. Aí existe um método que tem uma palavrinha diferente que eu não vou falar agora. Aí, beleza. A gente já sabe que é por meio de método, ok? Certo. Então, eu tenho aqui um método. Esse método aqui, ó, é public clientes. Esse método, ele termina aqui, nesse lugarzinho, e ele vai continuando. Eu vou puxar aqui, ó, pro lado. Tá vendo aqui? Ou seja, todos os atributos que tem aqui, ó. Tem algum som a mais. Ai, meu Deus meu. 2, o quê? 3, 4, 5. Quantos atributos tem, pessoal? 6. 6 atributos. Não, eu contei agora em assim, cara. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, eu também não entendi, não. Repita aí, por favor, porque tem alguma coisa ligada por aí. Deixa eu ver aqui. Eita, isso aqui não tem nada, eu tô vendo perto errado essa coisa. Peraí, que eu tô agora me enrolei aqui, só um instantinho. Okay? Como esse assunto que eu vou falar agora é um assunto muito... Professor, repita, por favor. Repito, mas... tá ligado? Ô, Charles, seu áudio tá ligado, amor. Peraí, deixa eu ativar aqui. Tá ligado? É o microfone de Charles, mas... Foi mal, porque tem gente aqui na sala. Foi mal, desculpa aí. Então, alguém falando aí aparece aqui, mas tá bom. Vamos lá. Vou apertar aqui o F11 para aumentar. Professor, repita, por favor. Com certeza, repito. Veja só. Uma classe, para ela se comunicar com a outra classe, que é um algoritmo se comunicar com outro, é por meio de método, beleza? Beleza. Certo. Então, no caso desse método aqui, chamado clientes, aí nesse método clientes, na classe clientes, eu tenho quantos atributos? Aí vamos lá, eu tenho o atributo ID, nome, telefone, celular e e-mail, ok? Ok? Ok. Para cada atributo desse, quando a gente está falando do this, esse this, ele está se referindo aos atributos da classe principal. Ou seja, this, isto. Esse cara aqui, ó. Esse ID, ele é pertinente a esse cara aqui. Quando for falar this, nome, ele é referente a este nome aqui. Beleza? Todos entenderam até aí? Sim. Sim. E assim Sim. sucessivamente. Entendi, Ou seja, diz telefone, ele é referente a este atributo. Estou falando de um em um. O diz celular, ele vai ser referente a esse celular aqui, o atributo celular. E o diz e-mail, ele vai ser referente a este atributo. Até aí fechou. Como o Java ele é case sensitive, a palavra maiúscula diferencia da minúscula. Então, eu tenho aqui, ó, o dis id, que é do atributo da classe, e o dis id minúsculo. Esse dis id minúsculo, vocês acham que é referente a quê? E eu falando aqui, pensando que estava ouvindo. No caso, eu acho que seria a mesma coisa, professor. Não. Não? Não, porque Não é objeto, não. o dis aqui, ele está sendo referente ao atributo Certo, isso aí eu da entendi. classe. E esse dis aqui, e esse id aqui, é referente ao parâmetro do método. Ah, certo, entendi.
Ou seja, esse nome, ele vem ao parâmetro deste método. Certo, Beleza? entendi. Aí, ou Agora eu seja, entendi. se aqui vier o número 2, por exemplo, aí aqui vai vir 2. Aí 2 virá para esse cara aqui, 2. Consequentemente, vou mudar aqui a cor, aí o 2 do diz, ele vai jogar para onde? Esse cara aqui, ó. Só estou mudando a cor para ficar melhor, tá? Aí vai vir 2 para cá, ó. Tá certo? É nessa pegada aqui da comunicação dos dados. Todos entenderam isso ou não? Sim. É porque Sim. aqui eu não estou debugando. Debugando é aquele famoso F8 que a gente aprendeu lá no Visual G. Aqui eu estou debugando, explicando no peito da raça. Agora vamos lá. Todos já entenderam o que seriam os parâmetros, não é isso? Sim, entendemos. Beleza, ótimo. Vou diminuir aqui o zoom. Aí veja só. Eu vou ficar agora falando de orientação a objeto. Olha, eu tenho aqui um método clientes. Eu tenho um método clientes. Eu tenho um método clientes. Eu tenho 3 métodos clientes. Conforme o que vocês aprenderam em programação na básica, vocês... Eita, peraí, deixa eu botar o rapaz para dentro aqui. Quem é? Clóvis. Não, é redes. Não, que rede o que, Clóvis? Cadê ele? Foi? Já entrou? Já. Já estou aqui. Posso Ok, embora? bem-vindo. Vamos lá. Vejam bem, vocês aprenderam lá que... Eita, poxa, peraí. Vocês aprenderam naquela programação básica que eu tenho um método, assim, eu tenho uma função, um procedimento. Aí, por exemplo, eu tenho uma função somar e tenho um procedimento multiplicar. Eu não posso ter 2 funções com o mesmo nome, concordam que vocês aprenderam? Sim. Pronto. Então, se eu colocar 2 funções, aqui é método, não é função, mas tem o mesmo comportamento, tá? De função ou procedimento. Se eu colocar, e é programação orientada a objeto. Se eu for colocar a mesma função com nomes iguais, aí vai dar um erro, não é isso? Mas na orientação a objeto não dá. Porque eu estou aqui com 3 métodos com o mesmo nome, ó, e todos iguais. Não tem nenhuma letra diferente. O C é maiúsculo, o resto é minúsculo e todos estão no plural. Aí a programação orientada a objeto, o nome que se dá a isso se chama sobrecarga. Anota no papel aí, ou senão assiste essa aula depois de novo. Sobrecarga. Sobrecarga quer dizer que eu tenho métodos na mesma classe com o mesmo nome. Tá certo? Métodos na mesma classe com o mesmo nome se dá o nome de sobrecarga. Agora vamos lá. Isso é um ponto. Outra coisa, eu tenho aqui, ó, eu tenho no método clientes, esse primeiro método aqui, peraí, nesse primeiro método, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 atributos, porque aqui agora deu pau, tem que puxar aqui para o lado. 5 atributos, deixa eu diminuir um pouquinho, pronto, agora vai dar para ver melhor. Ou seja, eu tenho atributo não, perdão, 1, 2, 3, 4, 5 parâmetros, beleza? Beleza. Aí, nesse aqui, eu tenho nenhum parâmetro, né? Não tenho nada. E nesse aqui, nesse de baixo, eu tenho 1, 2, 3, 4 parâmetros. Vocês concordam que o que está diferenciando os métodos são a quantidade de parâmetros? Sim.
Aham. Então, em programação orientada a objeto, tem um novo termo aí para vocês. Esse novo termo se chama assinatura. Como assim assinatura? Assinatura que vocês aprenderam assim até agora, né? Era a pessoa pegar uma caneta, né, ir lá e escrever o próprio nome conforme sua letra que você quisesse, conforme a sua arte, né? Isso. Aqui não, aqui a assinatura em programação orientada a objeto quer dizer que para este método a assinatura são 5 parâmetros, que são esses aqui. Para este método a assinatura é nula, porque não tem nenhum parâmetro, logo não tem nenhuma função. E para esse outro método, a assinatura são 4 parâmetros. Aí, ou seja, se eu vier em outra classe, em outra situação no sistema, chamar o método clientes e aplicar 5 parâmetros, ele vai para qual método? Ele vai vir para o primeiro, o segundo ou para o terceiro? O primeiro. O primeiro. Se eu for chamar o método com parâmetro nenhum, ele vai vir para qual método? O segundo. Se eu mandar com 4 parâmetros, vai vir para Terceiro. o terceiro. Terceiro. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Sim. Ângelo entendeu isso, porque se eu tirar daqui, eu não tenho como ver. Alguém tem como ler aí o que Ângelo Já entendi, Elis. Foi que benção. Bom, agora vamos lá. Aqui no caso do método 1, método 2, método 3. Agora, existe quando a gente está tratando métodos, agora vem outra palavra nova, tá? Quando a gente está tratando de métodos, onde ele está trabalhando com os atributos principais da classe, esses aqui são os atributos principais da classe, beleza? No caso, são todos esses. Aí esse aqui é o método chamado construtor. Eita, deixa eu botar aqui melhor. Construtor. Nesse método construtor, aí ele está trabalhando todos os atributos da classe, ok? Eu estou falando essas palavras a vocês, deixa eu agora olhar lá para vocês, porque aí eu estou falando essas palavras a vocês porque essas são as palavras que vocês vão encontrar nos livros. Se você não entender essas palavras que eu estou falando a vocês, quando for ler no livro, não vai entender. Aí você vai passar direto, não vai ligar. E, às vezes, se você... Depende. Se você tiver... Por exemplo, está estudando na faculdade, tem um aqui que está estudando na faculdade, né? Parece que é William. Aí, se você vai fazer um trabalho lá e não está entendendo essas palavras, logo a tendência é reprovar. Ou vai para a recuperação, vai se aperrear e vai discutir com o professor e não vai adiantar não. Então, aqui no caso, é importante vocês entenderem o que é assinatura, o que é construtor, beleza? Qual foi a outra palavra que eu falei? Atributos e métodos. E ainda tem mais uma outra palavra também. Sobrecarga. Sobrecarga. E ainda tem mais outra. Já vou falar outra. Deixa eu chegar aqui. E são palavras que eu só vim aprender depois que eu passei da disciplina lá, sabe? A faculdade foi fora. Existe um método, uma palavra chamado polimorfismo. Poli o quê, professor? Polimorfismo. Por exemplo, vou até escrever aqui. Estou escrevendo aqui também. Polimorfismo. O que seria um polimorfismo? Polimorfismo, digamos, eu tenho uma janela, veja bem a resenha. Eita, aqui não passa a janela. Peraí, deixa eu... Eu tenho uma janela que ela tem... Estou tentando fazer um negócio aqui. Que ela tem uma divisão dessa, beleza? Tem essa janela de interior, né? Uhum. Aqui na casinha que eu estou tem uma janela dessa. E tem janelas tipo vasculhante, por exemplo. Tá ruim para desenhar vasculhante. Mas existe vasculhante, aí na escola mesmo tem vasculhante. Tem vasculhante que só tem 2 negocinhos desses, tem vasculhante que tem
vários vidros, né? Mas, no geral, tanto janela basculante como janela de madeira, deixou de ser janela. Não. Então, Não. a palavra janela, ela vai ter muitas formas, ok? Certo. Sim. Então, aqui no caso, o cliente, veja o que eu estou tentando dizer. No caso do cliente, ele não vai deixar de ser cliente se ele tiver apenas esses atributos. No caso, se ele tiver 5 atributos, 5 parâmetros, 4 parâmetros, nenhum parâmetro, ou alguma outra coisa, o cliente não vai deixar de ser cliente, ok? Certo. Entendi. Isso é um tipo de polimorfismo. Mas só que aqui no caso, não é bem assim uma pessoa, é mais se eu estivesse trabalhando com uma classe chamada janela, aí sim. Ou seja, uma janela, ela ia ter mais parâmetros, mais atributos, envolvendo cores, envolvendo dimensão, envolvendo... Aqui no caso está muito basical, né? Aí não dá para você conseguir visualizar o polimorfismo nessa classe. Mas conforme a explicação que eu estou dando a vocês, estou dando o exemplo de janela, é mais fácil. Alguma dúvida até aí? Não. Então, Não. Não. polimorfismo quer dizer poli, então eu vou separar aqui, poli, que quer dizer muitas formas, tá? Muitas formas. Se fosse uma classe envolvendo bolo, por exemplo, aí tem bolo de noiva, bolo... Seria delícia. Seria uma delícia, até delícia também. E também tem bolo ruim, ou seja, tem várias formas, mas envolvendo formas, tá? Aqui eu estou falando de atributos e métodos de uma coisa que não vai ter muita forma, que é essa forma mesmo. Aí não tem um polimorfismo aqui para mostrar, porém, é importantíssimo compreender quando se trata de polimorfismo, tá? Então, vou mudar lá para vocês. Então, veja, a gente falou de sobrecarga. Eu vou bater a foto agora para mandar para a Tiago, antes que eu me esqueça. Só um instantinho. Câmera, professor. Oi? Eu vou ficar chique. Vou abrir a câmera. Certo. Deixa eu parar aqui para poder aparecer todo mundo. E o total. O print aqui. Deixa eu mandar aqui para Tiago. Agora já. Agora. Só um instantinho. Com todos. Com quase todos. Faltou 18 estudantes. Bom, vamos lá. Já te tirou. Já foi. Aí vamos lá. Ou seja, sobrecarga são métodos que têm parâmetros diferentes, que o nome é igual. Sobrecarga. Atributos é uma coisa, envolve as características da classe. Para o método vai ter parâmetros para entrar. Polimorfismo, que é uma palavra nova em orientação a objeto, que ela está envolvendo várias formas. Eu dei o exemplo da janela, mas pode ser o bolo, né? Aqueles bolos de um andar, bolo de 2 andares, bolo quadrado, bolo redondo, bolo artístico. Bom, está envolvendo várias formas. Polimorfismo. Outra palavra, que são todas palavras. Sobrecarga, eu falei, né, que são métodos com o mesmo nome, que não dá para fazer com método de procedimento e função, por exemplo. Ali, se eu botar o mesmo nome, vai dar BO. Vai dar BO. Não é bom colocar assim, não. Tem que ser orientado ao objeto. Bom, acredito que só. Aí agora a gente vai dar continuidade na classe. Até aqui, ok? Ok. Tá bom, vamos lá. Deixa eu liberar aqui minha tela. E dar o F11.
Então, turma, se vier um método com esse parâmetro, aí ele vai ser dessa forma, vai vir por meio do parâmetro, aqui no caso, Ana, só recapitulando, aí Ana vem de outro lugar, aí ele chega aqui, aí daqui vem para cá, aí como é diz, aí ele é pertinente a esse atributo. Agora, Ana, eu botei, aqui ficou meio feioso porque ID não é Ana, né? Perdão. Aqui ficou muito feioso, mas deu para entender a ideia, né? Deu sim. Para cá, não põe o ID, se para o nome. Bom, aí vai ter agora outras palavrinhas. Dá um outro zoom aqui, bem massa. Deixa eu pegar aqui esse exemplo. Pronto. Vamos lá. E pegamos da cor. Aqui tem o método get e tem o método set. Lá no app Invento, a gente chegou a ver isso. Só que, quando a gente traduz, aí ele coloca lá uma coisa que tem nada a ver. Que a palavra, quando é set, é para inserir, ele está botando lá uma palavra chamada ajustar. Vocês lembram disso? Sim. Pronto. O que seria isso? No caso aqui, o set, eu vou inserir um dado no atributo. Então, eu quero inserir um dado, aí eu chamo set celular, que é o atributo celular. Aí, digamos que aqui eu vou botar o atributo, o valor 2, 3 e 4. Aí, esse valor vai vir para esse comando aqui do atributo. Depois, ele vai vir para este celular aqui. Aí, esse aqui, ó, o 2, 3, 4, como ele tem o diz, aí ele vai para aquela classe lá em cima do atributo da classe principal. Beleza? Exato. Entendimento? Entendi. Ok. Então, vai ter uma situação que vai inserir dados nessa classe. Como também vai ter uma situação que vai ter que buscar os dados dessa classe por meio dos atributos. Então, a diferença agora, vamos lá. Procedimento e função. Qual é a diferença? Um retorna Porque e outro não. função retorna e procedimento não retorna. Pronto. Então, aqui são métodos, tá? Porém, o comportamento é igualzinho nesse caso. Aqui é um método que o comportamento dele é de parâmetro e esse método aqui é de função. Por quê? Porque ele tem um retorno aqui, ó. Tá vendo? Então, se eu chamar public string get, a palavra get celular, então eu quero buscar o valor do celular. Aí ele vai estar retorna o valor que está no atributo lá na classe, lá em cima. Ou seja, uma vez inserido aquele 2, 3, 4, foi isso que eu botei, não me lembro. Isso. Foi isso mesmo. Inserir, primeiro tem que inserir. Inseriu isso lá no atributo principal, aí eu posso buscar toda vez que eu necessitar, dando retorno. Ok? Agora só que, aqui no caso, eu tenho set é para inserir e get é para buscar. Tá certo? Certo. Aí quando eu falei lá no app Invento, que eu sou invocado com esse negócio, que quando tem lá o set em inglês, aí lá em inglês está certinho, mas quando vai traduzir para português, fala ajustado, nada a ver. Aí eu acho que foi um tradutor aí da Índia, alguma coisa, não sei. Mas, bom, beleza. Aí do mesmo jeito que tem esses atributos, get e set para celular, vai ter para tudinho. Vai ter um get set para o ID, get set para nome, get set para celular, telefone, celular e e-mail. Então, o que tem aqui 5 atributos vai passar a ter 10 métodos. Porque é 5 set e 5 get. Ok aí? Vamos tirar a prova aqui. Get
e 7 para celular, get e 7 para e-mail, get e 7 para ID, que é o ID, get e 7 para nome, get e 7 para telefone e fechou a classe. Cadê? É porque aqui é por ter botado aqui, ó. Aqui no caso, era para ser aquela coisa, depois eu boto o fim da classe. Tá certo? Certo. Vamos fazer essa classe agora lá. Vamos embora. Sim. E o package é o que? Vocês estão lembrados? É o pacote, né? É o pacote. Então, essa classe, clientes, ela está dentro do pacote Do pacote meus clientes. exatamente. Vamos lá. Já vamos verificar. Cadê? Ah, não, aqui não. Eita, defeito isso aqui não. Professor, Eu, em 6 minutos a aula encerra. 6. Mas dá Deixa tempo. eu só copiar e colar aqui, é mais rápido. Vamos lá. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aí eu vou criar aqui, ó, new class. Aí a classe eu tenho que botar o nome. Peraí. Tem que botar o nome certo. Vamos dar BO. Cliente. Aí eu me lembro. Falei todo disso. Clientes com C maiúsculo. Parece que é isso mesmo. Pronto, é isso mesmo. Classe cliente. Dá um zoom aqui para vocês verem melhorzinho. Clientes. Ó, o pacote, ó, ele já está perguntando aqui se é nessa package finish. Processamento aqui está BO. Pronto. Criou aqui, ó, o pacote. Aí daqui para dentro, ó, tudo que é aqui dentro, aí eu vou copiar e colar, beleza? Vamos lá. Ah, meu filho, não complique o teu leite, não. Vou dar aquele cano de ferro. Opa, tem que parar aqui, senão a pessoa vai copiar até o número da página. Aí não fica legal, não. Ctrl C, V. Cadê foi? Peste. Eu não acredito que eu vou fazer de um em um, não. Pelo amor de Deus, né? Copiar. Peste. Acho que agora foi. Aí ele está dando ali erro, mas eu sei qual erro que ele está dando. É qual? É porque eu não copiei tudo, né? Ah, tá. Isso é besteira. Vou ajeitar isso já. Parou no get nome. Então vamos lá. Get nome. Get nome é isso aqui. Não tem esse retorno aqui, que não foi. Aí eu vou colocar esse carinha aqui. O get vai aparecer no retorno. Já parou o erro ali. E o outro. Tem estudante que está copiando e colando. Quando eu pergunto, ele diz, só não está funcionando não, mas tu pelo menos leu, não, eu só fico copiando e colar. Assim é foda, né? Pô, ajuda um pouquinho o tio Neito aí. Lê pelo menos. Pronto. Salvar aqui. Ou seja, a classe está todinha aqui, aí está com 0 erro, tá vendo? Deu erro nenhum. De sintaxe, nada disso. Aí agora eu vou ver. Lá, cadê? Eita, espera aqui. Pronto, eu vou interromper aqui para a gravação, para essa gravação.